Olá, 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 graça e paz, amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, do Papo Mais Que Reto. Eu sou o pastor Ronaldo, da Congregação Presbiteriana Monte Moriá. Somos uma congregação da Igreja Presbiteriana Presbiteriana do Brasil, do Presbitério do Ceará. É isso mesmo, né? Estamos hoje aqui para continuarmos a trazer o Papo Mais Que Reto, o assunto sobre a reforma, né? E já foram durante 2 semanas falado sobre somente a graça, somente a fé. E somente Cristo nós iremos abordar hoje esse aspecto. Lembrando que na igreja, os dois primeiros assuntos, somente a graça, somente a fé, foi eu que expus, né? E neste último domingo, dia 16, quem expôs o tema somente Cristo foi o nosso irmão Marcos. Nós queremos aqui, sem trazer muito para o aspecto histórico, sem usarmos muito do aspecto histórico, né? Nós queremos fazer uma abordagem mais cristocêntrica mesmo, porque hoje nós iremos falar sobre somente Cristo, já que o nosso irmão Marcos não grava o Papo Mais Que Reto, até porque ele trabalha, né? Estará ex-pastor, pastor Ronaldo, a abordar esse tema, que a reforma, ela com tanto amor, com tanto esmero, fundamentou o movimento na época do século XVI. Ok? Então hoje, pastor Ronaldo, não é o irmão Marcos que está trazendo, é o pastor Ronaldo que está trazendo no Papo Mais Que Reto esse tema, somente Cristo, né? E nós queremos começar a abordar através de uma leitura, já que vamos falar sobre a, a reforma, o tema somente Cristo. Nós queremos então estar trazendo aqui exatamente a leitura de Colossenses, capítulo 2, dos versos de 16 ao 19. Vamos ler conosco. Diz assim: ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festas, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextuando humildade contra os anjos, baseando-se em visões, enfatuado, sem motivo algum, na sua mente carnal. E não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Até aí, irmãos, queremos fazer a leitura até aí para falarmos do somente Cristo. Somente Cristo, ele é o suficiente para a nossa salvação. Somente Cristo pode dar-nos a salvação. Somente Cristo pode fazer a nossa amizade com Deus. Mas por que os reformadores, eles abordaram com tanta veemência, com tanta força, esta verdade? Exatamente porque Cristo, ele é o fundamento da igreja. Cristo, somente Cristo nos faz compreendermos o papel da igreja. O papel da igreja enquanto meio onde se congrega os eleitos, e muitas vezes até aqueles que não fazem parte do corpo dele, mas estão lá, esta igreja visível. E os reformadores, quando eles propõem o retorno da igreja para os ensinamentos de Cristo, é exatamente porque a igreja é o chamado o século das trevas, né? Século XVI, a igreja está mergulhada em muitos erros, né? A igreja tinha se voltado para muitos erros, em que o tempo, desde quando, por meio dos apóstolos, ela fora fundada, e com a entrada de certas pessoas, principalmente
muitos atribuem a Constantino, também trouxeram para ela muitos erros, muito paganismo, de forma que ela perdeu o foco principal. E você sabe qual é o foco principal da igreja? Cristo. É por isso que nós estamos exatamente hoje aqui falando que somente Cristo pode nos salvar. Somente Cristo, por meio de Cristo. Nada que não seja por meio de Cristo é a verdade. Mas Cristo, ele é a verdade. Ele vai dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se você quer então entrar, né, fazer parte deste corpo, né, de Cristo aqui na terra, a igreja, tem que ser por meio dele. Se não for por meio dele, vou falar aqui, entenda, uma brincadeira séria, né? Então, se não for por meio de Cristo, não vale. Tem que ser por meio de Cristo. Mas vamos aqui, queridos, pensar um pouco no que Paulo está escrevendo para a igreja de Colossos. Ele começa, a perícope que nós escolhemos, dos versos 16 ao 19, ele começa dizendo assim, ninguém, pois, o julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festas, ou de lua novas, ou de sábados. Vamos continuar, lá no verso 17. Porque tudo isso tem sido sombra das coisas que havia de vir, porém o corpo é de Cristo. Você parou já para pensar aqui o que é que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo assim, olha, que certas cerimônias, que certas coisas realizadas por homens, de cunhos mais filosóficos, né? Voltado pela busca do objeto, da verdade, a verdade é o objeto, e Cristo não é o objeto, Cristo é a verdade, Cristo não é o objeto, Cristo é a verdade. Tudo o que o homem faz, né, tentando motivar por meio das coisas praticadas, a busca está errada, não está certa. O correto, se você quer exatamente chegar a um padrão correto, a um patamar de excelência, tem de ser por meio de Cristo, né? Então, nós sabemos que já na época de Paulo, muitos praticavam certas coisas, né? Certas, não contra a religião, mas religiosidade pagã, e que Paulo ele vai combater. Paulo vai dizer, não é desta maneira. Você quer servir da forma correta, você tem que ser obediente ao seu Senhor. E nos resta fazermos aqui uma pergunta, né? Quem é o seu Senhor? Você já parou para perguntar-se quem é o teu Senhor? No caso daqueles que pertencem ao corpo de Cristo, Cristo é o nosso Senhor. Então, se as pessoas que não conhecem, né, o que o cristianismo faz, né, que não conhece, não se interessa, e parece, queridos, que Paulo está falando para nós nos dias de hoje, e com certeza é para nós mesmos. A palavra de Deus não envelhece, não é verdade? Então, Paulo, a visão dele, dada por Deus, é exatamente nesse aspecto. Porque ainda hoje, muitas vezes, nós vemos pessoas julgando aqueles que se dizem cristãos. E fazem julgamentos não dentro da palavra, né? Porque a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela serve para o cristão como uma bússola. E quando não estamos indo na direção correta, com certeza sabemos que estamos indo na direção errada. E se nós queremos ir na direção correta, temos de ir como as Escrituras nos ensinam. E nós sabemos que vivemos até nos dias de hoje,
de uma forma que as pessoas também não julgam. Parece que conhece a palavra de Deus, mas não julga segundo os critérios pessoal, segundo os critérios particular, segundo o critério do ser, do próprio ser. E naquela época de Paulo isso já acontecia. Já acontecia. Não sabem eles, na época de Paulo, não sabiam eles, que a palavra de Deus não tira de nós aquilo que nós somos, mas Cristo sim nos tira, Ele nos remiu. Cristo nos tira, por exemplo, o pecado. João, olhando para Cristo, diz: eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Somente Cristo. A Bíblia serve para nos mostrar o que nós somos, pecadores. Mas se você é o pecador regenerado, com certeza, você não vai julgar segundo a sua medida, e sim segundo o que a Bíblia ensina. Vemos tanta gente nos dias de hoje, não é? Querendo nos julgar. Fulano é da igreja, mas é assim. Fulano está na igreja e quer ser dessa maneira. Mas se esquece, não conhece a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que a igreja é para nós mesmos, pecadores. A igreja é um grande centro hospitalar, onde as pessoas estão indo para lá, para ser curado pelo divino doutor Jesus. Então, as pessoas na época de Paulo já julgavam pelo que eles comiam, carne de porco. Os judeus tinham muito disso. O livro, por sinal, o livro de Levítico foi dado, um livro sanitário, nós chamamos de sanitário porque trata da saúde, Então, quando Deus proíbe certos alimentos na época, até porque eram alimentos que eles não conheciam, E Deus conhecia a procedência, o tipo, porque foi Deus que fez, foi Deus que criou. Então, deu para que o ser humano tivesse uma boa saúde, uma boa um padrão de vida de qualidade. E aqui era muito deles, As pessoas, questão de comer, beber, as pessoas olhavam assim e diziam: olha, numa certa vez olharam para Jesus, porque Jesus estava conversando com os pecadores, aí chamaram até Jesus de beberrão, parecia que Jesus era um bebim, um Zé Bebim, mas não, queridos, Jesus nunca excluiu aqueles a quem ele veio buscar. Então a palavra de Deus tem esta conotação. E na época da reforma, os reformadores tentaram dizer essas verdades a eles. Muitas festas, o culto, desenvolver 3 tipos de culto para a igreja, o culto de idolia, hiperdulia e latria, fizeram divisão, para que assim pudesse legalizar o culto à Virgem Maria, o culto aos santos. Lembre-se, querido, você não deve cultuar pessoas. Se há alguém que você deve cultuar, é o próprio Deus. Quando você rende culto a pessoas, você está esquecendo de cultuar aquele que somente ele vai dizer que somente ele é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Que as pessoas não nos julguem por estas verdades. E vamos continuar aqui, o que Paulo está dizendo, lá no verso 18: ninguém se faça ato contra vós outros, pretextuando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuando sem motivo algum na sua mente carnal. Vamos continuar? Verso 19: e não retendo a cabeça, da qual todo o corpo suprido e bem vinculado por meio das suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. É isto mesmo que Paulo está dizendo. Aquilo que os grandes combatentes
na Reforma, Lutero, Calvino, Zwingli e outros depois, o Wesley lá, né, uma reforma, John Wesley lá na Inglaterra, né, uma reforma dentro da Reforma, e outros, né, eles buscaram, né, fazer com que o povo compreendesse. Tudo deve girar em torno de Cristo. Cristo, ele é digno de todo louvor, toda honra. O ser humano tem muito disso, querido, né? Ah, fulano, cicrano, beltrano é bonzinho, é melhor do que o outro. E começam a falar, parece que estão divinizando, né? Devemos respeitar, né? Faz parte da nossa ética cristã respeitarmos. Faz parte da nossa ética cristã sabermos que fulano é uma pessoa que tem um bom procedimento, que tem uma moral ilibada, né? Ou busca ter uma moral ilibada. Reconhecermos estas verdades se faz necessária. Porém, nós não podemos querer, repito, divinizar. Porque quando nós divinizamos, e hoje é muito comum, né? Principalmente em certos meios, fulano que cura parece ser Deus, né? Fulano que é ungido, né? Tem pessoas que correm, fazem até filas para serem curados por esses daí. Parece que estão mais próximos de Deus do que outros, queridos. A régua de Deus é uma régua diferente da nossa. A régua de Deus nos coloca todos por iguais. Não existe aqueles que são mais santos ou menos santos. Não existem aqueles que estão mais próximos de Deus ou outros que não estão menos próximos. Na régua de Deus é muito fácil ser compreendido. Ou você assume que é pecador e carece de Deus, ele sim é o Santo de Israel, ou você compreende que você é pecador, que carece da graça, da misericórdia, do amor de Deus, que somente por meio de Jesus Cristo você tem condição de obter a sua salvação, a paz na sua consciência, ou então você vai cair em erros que na Idade Média, né, já na Idade das Trevas, né, já existia pessoas que deturpavam a palavra de Deus. Nós não podemos viver desta maneira. Saibamos, estamos numa caminhada e necessitamos da graça de Deus, do amor de Deus, da misericórdia de Deus. E ele teve, teve e tem. Deus teve misericórdia e continua tendo. Deus nos deu Jesus. Você sabe que é ter um filho e com muita dor você consentir, porque o filho também ama aos pecadores, a este filho morrer em prol do pecador, ele que é justo, perfeito, santo, sem pecado, que não tem mal dentro de si e que somente ele tinha condição mesmo de suprir as causas necessárias, quando falo causas necessárias aqui, estou me referindo ao sacrifício. O livro de Hebreus vai dizer que sem sacrifício, ou seja, sem derramamento, desculpem, me engasguei, sem derramamento de sangue, não haveria remissão de pecados. Esse remissão de pecados aqui, esse de pecados, é porque a leitura nos faz entender, por uma inferência lógica, de que somente por meio do sacrifício de Jesus Cristo, ele vertendo seu preciosíssimo sangue, haveria remissão de pecados. Então, somente Cristo, ele pôde cumprir os padrões estabelecidos por Deus, para que os pecadores
criaturas criadas por ele, por sinal, que pecaram, pudesse voltar à amizade com ele, com Deus, somente por meio do sacrifício de Jesus Cristo na cruz, no Calvário. Então, nos dias de hoje nós precisamos pensar também, né? Há quem diga que nos dias de hoje teria de haver uma nova reforma nas igrejas reformadas. Eu não vou tanto por aí. Eu vou pelo seguinte pensamento: nós precisamos sim, nós que falamos que a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, né, ela, somente a Escritura, ela é o padrão, e nós vamos abordar domingo este tema, né? Ele é o padrão, as Escrituras Sagradas, padrão para a salvação, né? Ela é exatamente o paradigma que nos leva a compreender a Deus, e Deus se manifesta por meio dela. Somente assim podemos receber a salvação, Jesus, né? Uma vez disseram assim: pastor Ronaldo, será que a pessoa que nunca leu a palavra de Deus, aí levou para o pensamento para as tribos indígenas, aquelas bem distantes, que o ser humano não tem aproximação com o conhecimento? Perguntou: é possível que Deus salve tais pessoas, ou se houver eleito, ser salvo lá? Eu disse o seguinte, e continuo a dizer: se Deus, olha, o problema é, se Deus quiser, mas se Deus quiser, Ele salva. Mas o meio natural é que a palavra de Deus seja pregada a estes também, né? Por isso Jesus, ele vai falar: ide, fazei discípulos, né? Ele diz: ensinando tudo que eu vos tenho dito. Só uma maneira de você compreender o que Jesus disse, só uma maneira de você compreender é através de estudar aqui. Sem estudar aqui, você não compreende. Então, papo mais que reto, Deus te abençoe, e até próxima semana, se assim o Eterno nos consentir. Tchau, fui.